Oi pessoal, tudo bem? Os materiais ionoméricos ainda fazem parte da rotina clínica de vocês? Em quais situações ocorre a tomada de decisão por eles? Fica comigo que nesse vídeo hoje irei abordar este tema. Hoje o tema é material ionomérico. Você sabe quais são esses materiais ionoméricos? Existem os convencionais e os modificados ou reforçados por resina composta. Existem também os primos, que são as resinas modificadas por poliácidos. É importante ressaltar que a reação de presa dos cimentos de ionômeros de vidro é uma reação do tipo ácido-base, resultando na liberação de íons, precipitação inicial, gelificação e, a longo prazo, difusão e hidratação. Os materiais ionoméricos, eles se classificam de diversas maneiras, quanto ao tempo de presa, quanto à viscosidade, quanto ao tipo de uso, mas o mais importante disso tudo é como que ocorre a adesão entre esses materiais e a estrutura do dente. A teoria mais aceita é através daquela ação entre o material ionomérico e o dente, onde esse material ele pega um íon de cálcio do dente e mantém o equilíbrio eletrolítico da estrutura dental. Quanto à liberação de flúor, ele tem um pico alto quando a gente termina de fazer a restauração com ionômero de vidro e que se mantém ao longo dos anos, porém vai caindo drasticamente com o passar do tempo. Mas vamos a algumas situações clínicas importantes para a gente poder pensar, refletir um pouco quando a gente utiliza cimento de ionômero de vidro ou quando a gente utiliza materiais resinosos. Vamos à primeira situação, restaurações cervicais. Quando a gente tem restaurações cervicais, a gente vai escolher lesões cervicais, por exemplo. A gente vai escolher ionômero de vidro ou resina composta. É, assim, inquestionável a superioridade dos materiais resinosos, das resinas compostas sobre o cimento de ionômero de vidro. Porém, a gente precisa lembrar que as resinas compostas elas se unem à estrutura do dente através de sistemas adesivos que se degradam ao longo do tempo. Além de que eles também não liberam e nem tem a liberação nem retomada de íons de flúor, diferente do ionômero de vidro. É claro que a gente precisa levar em consideração se é uma área estética, a gente precisa levar em consideração se o paciente tem hipersensibilidade dentinária, se o paciente tem uma perda de estrutura dentária considerável, para a gente sim escolher entre resina e ionômero de vidro. Lembrando das propriedades de cada um desses dois materiais. Uma outra situação, para fazer uma restauração classe 3, por exemplo, o que a gente precisa levar em consideração? Primeiro ponto-chave é a saúde bucal desse paciente. Se a saúde bucal do paciente não estiver boa, não estiver adequada, aí não tem nem o que se discutir, é ionômero de vidro, onde a gente precisa fazer essa adequação do meio bucal primeiro. Se a saúde estiver ok, então restauração de resina composta, sem sombra de dúvida. Agora, se a gente precisa utilizar um material como base cavitária antes de fazer a restauração definitiva. Durante décadas, sempre se utilizou o ionômero de vidro como bases cavitárias, com o objetivo de quê? De reduzir a quantidade de resina que era colocada na superfície, diminuir o estresse de contração. Com o avanço dos sistemas adesivos, com o avanço das resinas do tipo book fill, por exemplo, isso não é mais assim a primeira escolha. E as resinas do tipo book têm sido a primeira escolha como bases cavitárias. Porém, se a gente vai fazer uma restauração do tipo em duas etapas, aí a gente escolhe primeiro, não faz sentido a gente não escolher o ionômero de vidro como base cavitária, porque numa próxima sessão a gente só faz rebaixar essa restauração de ionômero de vidro para depois realizar a restauração com resina composta. E claro, lembrando que quando a gente vai fazer esse rebaixamento, não precisa fazer o condicionamento com ácido fosfórico em cima da restauração de ionômero de vidro. Porque se a gente utilizar, por exemplo, os ionômeros de vidros convencionais, há uma degradação da superfície e isso não aumenta a adesão.
O próprio imbricamento causado, a própria rugosidade causada quando a gente faz o desgaste com a broca, aumenta o imbricamento do sistema adesivo dessas restaurações da resina composta. Então, por exemplo, olha para o lado. Foi. Então, por exemplo, se eu tiver materiais metálicos, um pino intradentinário, um pino intrarradicular, coroas metálicas, enfim, eu posso sim utilizar um enchimento de ionômero de vidro. Combinado? O que eu gostaria de deixar, de frisar para você é avalie a condição bucal do seu paciente. Se o seu paciente precisar fazer uma adequação do meio antes de iniciar o procedimento restaurador definitivo, é importante que a primeira escolha seja o ionômero de vidro, porque pelas suas propriedades maravilhosas que ele apresenta, liberação e retomada de flúor principalmente, ele vai ajudar nessa saúde bucal, na melhora da condição bucal, antes de fazer a restauração de resina composta. E aí a gente tem a longevidade, certo? O mais importante disso tudo, porque a gente vai estar promovendo saúde para o seu paciente. O que achou desse tema? Deixe aqui nos comentários suas sugestões, suas dúvidas, que terei um imenso prazer em respondê-las. Eu sou Andréa Lago e até a próxima semana com mais um tema, com mais uma dica para você.